TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é quinta-feira, 7 de maio, e você vai ver a seguir. Polícia Federal realiza operação contra crimes de abuso sexual infantil no Rio de Janeiro. Polícia Federal realiza operação sem telha contra a lavagem de dinheiro do jogo do bicho. Polícia Militar apreende moto roubada e homem é preso em Paraíba do Sul. 3 pessoas são detidas após briga em Petrópolis. Polícia Civil realiza nova fase da Operação Contenção. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. A Polícia Federal realizou uma operação para combater crimes de armazenamento e compartilhamento de conteúdo de violência sexual infanto-juvenil no Rio de Janeiro. A investigação aponta compartilhamento de mais de 300 arquivos na internet. Quem tem mais informações é o repórter Jonathan Joras. A ação aconteceu nesta quarta-feira, com o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, expedido pela 8ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Segundo as investigações, o suspeito teria compartilhado na internet mais de 300 arquivos com cenas de abuso sexual infanto-juvenil entre novembro e dezembro de 2025. Os crimes apurados incluem o armazenamento e o compartilhamento desse tipo de material, sem prejuízo de outras infrações que possam ser identificadas ao longo das investigações. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Jonathan, por suas informações. E a Polícia Federal realizou, na quarta-feira, uma operação para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao jogo do bicho no Rio de Janeiro. A ação mira a organização criminosa com uso de laranjas e rede de postos de gasolina. Na manhã desta quarta-feira, agentes da Polícia Federal cumpriram 16 mandados de busca e apreensão em residências e escritórios nas cidades do Rio de Janeiro e Mangaratiba, com foco em investigados suspeitos de operar uma estrutura empresarial em nome de laranjas para ocultação de patrimônio e sonegação fiscal. Segundo a Polícia Federal, o grupo utilizava uma rede de postos de combustíveis, lojas de conveniência e empresas de gestão patrimonial para movimentar recursos de origem ilícita, caracterizando uma organização criminosa com divisão de tarefas e atuação contínua. A Justiça também determinou o sequestro de bens dos investigados, incluindo imóveis, veículos de luxo, cotas de empresas e pelo menos 16 embarcações. Entre os alvos estão 3 policiais civis e um policial militar que teriam envolvimento no esquema. Os investigados podem responder por lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, sonegação fiscal e organização criminosa, além de outros crimes que possam ser identificados ao longo das investigações. E agora falando sobre Petrópolis, 3 pessoas foram detidas pela Guarda Civil Municipal após uma briga na Praça da Inconfidência, no Centro Histórico, durante uma ocorrência atendida por agentes que realizavam patrulhamento preventivo na região. O repórter Jonathan Joras tem mais informações. A ocorrência foi registrada na manhã desta quarta-feira, aqui na Praça da Inconfidência, quando os agentes realizavam um patrulhamento. Segundo a guarda, um dos homens estava com uma faca e o outro portava um martelo, que foram apreendidos durante a abordagem. Uma mulher também participava da discussão e os 3 foram encaminhados para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde o caso foi registrado. De acordo com informações, um dos homens já havia sido esfaqueado anteriormente. Vale lembrar que a Guarda Municipal mantém 2 equipes fixas na região central,
com base no terminal rodoviário do centro e na Praça da Inconfidência, realizando rondas preventivas ao longo do dia. Nos 4 primeiros meses do ano, a corporação informou que registrou 117 ocorrências na cidade, com 11 prisões efetuadas no período. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. Olha só, gente. Uma mulher foi resgatada na tarde desta quarta-feira na travessia Petrópolis-Teresópolis. Ela foi encontrada em uma área de difícil acesso no trecho e com ferimento leve na perna. Quem tem mais informações sobre esse caso é o repórter Gabriel Toledo. A vítima, uma mulher adulta, estava consciente e com a perna direita machucada e acompanhada por um guia. O resgate foi feito em uma área de difícil acesso na travessia Petrópolis-Teresópolis, entre o Morro da Luva e o elevador, nas proximidades do Paredão de Pedra. Após a retirada da área de mata, a vítima foi encaminhada para o quartel de Teresópolis, onde recebeu os primeiros atendimentos e, em seguida, transferida para o Hospital das Clínicas de Teresópolis. Atuaram no resgate militares do 16º Grupamento de Bombeiro Militar de Teresópolis, com apoio do Grupamento de Operações Aéreas, que utilizou uma aeronave da corporação para a retirada da vítima. Gabriel Toledo para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Gabriel, por suas informações. E agora falando sobre ocorrências policiais. A Polícia Militar apreendeu uma motocicleta com registro de roubo e um homem também foi preso pelo crime de receptação. A ação aconteceu na noite de terça-feira no bairro Jatobá, em Paraíba do Sul. O repórter Jonathan Joras volta aqui para trazer mais informações. A ação aconteceu durante um patrulhamento, quando o sistema de câmeras da viatura da Polícia Militar identificou a motocicleta com registro de roubo no bairro Jatobá, em Paraíba do Sul. O condutor, um homem de 20 anos, foi abordado e nada de ilícito foi encontrado com ele. Ele relatou para os agentes ter adquirido a motocicleta recentemente. Posteriormente, a Polícia Militar confirmou que o veículo era produto de roubo. O homem foi levado para a 107ª Delegacia de Polícia, em Paraíba do Sul, onde permaneceu preso por receptação. A motocicleta permaneceu apreendida. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada novamente pelas suas informações, Jonathan. E o governo do estado do Rio de Janeiro, por meio da Polícia Civil, realizou na quarta-feira mais uma fase da Operação Contenção, com foco no combate ao braço financeiro de uma facção criminosa. A etapa da ofensiva tem como objetivo reprimir a receptação de cabos de cobre furtados. Os agentes da Polícia Civil cumprem mandatos de prisão e busca e apreensão em 80 endereços nas comunidades do Falê Fogueteiro, Morro dos Prazeres e Morro da Coroa, na capital. A operação também foi realizada em Niterói, Duque de Caxias e Magé, além do município de Italva, no noroeste do estado. De acordo com as investigações, um ferro velho localizado na região central do Rio era utilizado para a receptação de cobre furtado. A Polícia Civil identificou uma estrutura criminosa organizada com atuação nas comunidades do Falé Fogueteiro, Morro dos Prazeres e Morro da Coroa. E, segundo as apurações, o grupo possuía divisão de funções, envolvendo lideranças, gerência do tráfico de drogas, segurança armada, operadores logísticos, núcleo financeiro e também uma rede voltada à receptação dos materiais ilícitos. A comercialização do cobre furtado, ainda de acordo com a investigação, era utilizada para financiar o tráfico de drogas, fortalecendo a atuação criminosa e ajudando para a expansão territorial da facção. Até o último informe da Polícia Civil, a ação resultou na recuperação de um carro e 2 motos, uma prisão, apreensão de 19 quilos de erva seca, balança de precisão e outros equipamentos. Também foram apreendidos alguns materiais relacionados a uma central de gatonete e simulacro de fuzil. Na ação, um policial civil ficou ferido sem gravidade e recebeu atendimento médico e passa bem. E você vai ver no próximo bloco. Pesquisa de preços no Dia das Mães encontra variações de até 67% em itens comuns. Enel terá que apresentar novo plano de contingência para Petrópolis. Veículos pesados voltam a circular na BR-495, que liga Petrópolis a Teresópolis. Clínicas oncológicas são autuadas por falhas graves no Rio de Janeiro. Forças de segurança reduzem ocorrências em show da Shakira em Copacabana. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Petrópolis,
Uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta. E a segunda edição do evento Conexão, Emprego e Cidadania, realizado pela Prefeitura de Petrópolis na terça-feira, contabilizou 252 atendimentos. No evento, foram oferecidos serviços gratuitos para pessoas em busca da inserção no mercado de trabalho. A ação aconteceu na Casa do Trabalhador, localizada no terminal rodoviário do centro, e contou com o apoio do Detran RJ, FATEC, da Fundação Leão 13, das Secretarias de Saúde e da Mulher, além de voluntários. Ao todo foram realizados 105 atendimentos pelo Detran RJ, 67 na área da saúde, 42 cadastros de currículos no balcão de emprego, 16 atendimentos da Fundação, além de 20 cortes de cabelo e 2 atendimentos voltados a microempreendedores individuais. Vale destacar no assunto de trabalho na cidade que os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mostram que, em março, Petrópolis registrou um saldo positivo de 476 novas vagas de trabalho. Foram 3.098 admissões contra 2.622 desligamentos. Com o resultado, o município alcançou um estoque de 70.324 trabalhadores formais, garantindo a 8ª colocação no ranking estadual de geração de empregos do mês. E no acumulado do ano, a cidade também mantém desempenho positivo, com a criação de 601 postos de trabalho. Em um levantamento da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e do Procon do Rio de Janeiro, identificou variações significativas de preços em produtos tradicionalmente escolhidos para o Dia das Mães. Nossa equipe de reportagem foi às ruas para saber quem os petropolitanos vão presentear e o que eles estão achando dos preços. Tem que presentear, vou presentear minha mãe. No caso, eu vou presentear minha irmã, que é como se fosse uma mãe para mim, que minha mãe é falecida. Amigas, minha comadre, todo ano eu dou algo para elas, só elas mesmo. Eu posso presentear, que é a mãe da minha amiga, né? Que é uma mãe para mim. Com a aproximação do Dia das Mães, uma das datas mais importantes para o comércio, consumidores que desejam presentear precisam redobrar a atenção. Uma pesquisa realizada pela Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e pelo Procon identificou variações significativas de preços em produtos tradicionalmente escolhidos para a ocasião, como perfumes, cosmético e flores. O levantamento analisou 44 produtos em sites de grandes varejistas e plataformas online com entrega no Rio de Janeiro. Entre os destaques, o kit Lola Cosmetics Rapunzel Trio teve variação de pouco mais de 67% entre o maior e menor preço encontrado.
Na categoria de perfumaria, os preços variam de R$ 24,99 no caso de um body splash até R$ 345 em um perfume, demonstrando que o consumidor pode economizar significativamente ao comparar marcas e volumes antes da compra. Já os cosméticos para corpo e rosto apresentam diferenças de até 23%, enquanto as flores, outro presente clássico da data, também registra variações relevantes. Buquês de rosa chegaram a apresentar diferença de até 37%. Nas ruas, os petropolitanos opinaram sobre os preços cobrados nesta época. E as coisas assim estão muito caras hoje, né? Mas um presentinho podemos dar, né? Eu acho que não deveria aumentar, que eles deveriam manter para ter mais movimento no comércio, que é o que nós precisamos hoje em dia. Olha, eu ainda não pesquisei nada. Como na maioria das vezes os brasileiros sempre deixam tudo para a última hora, né? Eu ainda não pesquisei nada não, mas eu vou procurar ver. Tá muito caro? Aumentou muito? Muito caro. As coisas estão muito caras. Misericórdia, está caro demais. Apesar dos preços elevados, para os petropolitanos, presentear a figura materna é de extrema importância. Então, acho que é para além dessa data comercial, a gente ter o hábito de presentear as pessoas. E presente não é só o material, né? O presente é tempo de qualidade, é afeto, é carinho, é escuta. O Dia das Mães é todo dia. Acho que não tinha um dia, não tinha que ter um dia para poder comemorar, né? O dia certo tinha que ser todo dia, né? Olha só, gente, agora mudando de assunto, mas ainda falando aqui da cidade imperial, a Enel terá que apresentar para a Justiça um novo plano de contingência que considera os aspectos físicos de Petrópolis diante dos constantes problemas de fornecimento de energia elétrica. A determinação é da Justiça, que fixou o prazo de 30 dias para a apresentação do novo plano de contingência para Petrópolis. O juiz Jorge Luiz Martins, da 4ª Vara Civil de Petrópolis, entendeu que o plano atual não atende às condições do município em caso de eventos extremos. O trecho da decisão diz que a cidade possui infraestrutura peculiar que desafia os manuais, tendo em vista que no primeiro sinal de tempestade os rios já transbordam e inviabilizam qualquer tipo de deslocamento. Em caso de descumprimento ou apresentação de um plano genérico, será aplicada uma multa de R$ 50 mil para a Enel. O juiz destacou que a localização do núcleo de mobilização prejudica os serviços em diversos bairros da cidade que precisam de socorro. Segundo o magistrado, a temporalidade no restabelecimento dos serviços regida pela ANEEL torna-se uma meta inalcançável, visto que muitas vezes a Enel não consegue chegar no local da ocorrência. É importante lembrar que Petrópolis enfrenta constantes quedas de energia. Inclusive, recentemente, a TV Correio da Manhã esteve na estrada dos controles no distrito da Posse. No local, a vegetação em contato com a fiação elétrica, devido à falta de poda, prejudica o fornecimento de energia. Na ocasião, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro mediou um encontro entre a população e representantes da Enel, Condep e da Agenersa. E a situação ainda é mais dramática para aquelas famílias que vivem nas zonas rurais do município, áreas em que, para ter o acesso à água, a população precisa do serviço de energia elétrica funcionando, justamente porque a água é obtida através de bombeamento, através de poços artesianos. Segundo o defensor público Lucas Nunes, esses problemas não são apenas casos isolados. Se trata de um problema, na verdade, estrutural, decorrente da falta de adoção de medidas de prevenção, como, por exemplo, melhorias na rede elétrica, modernização da rede, troca de postes. Sobre a decisão do plano de contingência, a Enel informou que não comenta sobre decisões judiciais. E veículos pesados voltaram a circular na BR-495, que é a estrada que liga Teresópolis a Petrópolis, após um colapso no quilômetro 22, que interditou a via por mais de 40 dias, desde fevereiro deste ano. Neste período, o Ministério Público Federal estabeleceu que os únicos aptos a passar pelo desvio emergencial, criado para amenizar os impactos, eram os veículos leves, como carros de passeio.
Segundo o Ministério Público Federal, a decisão foi tomada após o registro de um novo episódio de dano à rodovia. No dia 20 de março, um caminhão desrespeitou a sinalização e avançou pelo desvio, provocando o abatimento do solo e interrompendo novamente o tráfego no local. A interdição inicial ocorreu após um acidente causado por uma falha no sistema de captação de água subterrânea no quilômetro 22. Segundo o deputado federal Hugo Leal, que acompanha as obras de restauração da rodovia, a queda de um muro de contenção desestabilizou o solo abaixo do pavimento. Verificando aqui que eles estão fazendo reforço nos tirantes também. Essa aqui, que é uma estrada que tem mais de 80 anos, que pertence ao PENIT, pertence ao governo federal, vai continuar sendo assim. Esse apoio aqui é fundamental. O MPF cobrou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que chegou a informar em abril a formalização do contrato emergencial para as obras de recuperação, prevendo que elas começassem no próprio mês. Na mesma ocasião, o Ministério Público também ressaltou que o DENIT se comprometeu a analisar outro trecho da rodovia no quilômetro 18, que também sofre com problemas de infraestrutura como falhas na drenagem. Com o início das obras, o deputado foi ao local para fiscalizar e afirmou que o problema de captação de água que originou a cratera já foi solucionado. A obra vai estar muito avançada, já foi feita a captação de água que deu origem ao maior problema do afundamento. Então, a empresa já está realizando as principais obras. Em breve, mais uma semana, o concreto. E já estamos aqui com a circulação dos veículos, inclusive veículos pesados. Na rodovia também passam ônibus intermunicipais que tiveram as rotas modificadas nesse período, tendo que passar pela Serra do Rio, o que ocasionou maior tempo de viagem. A nossa equipe questionou o Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro, que é responsável pela regulamentação das linhas intermunicipais, sobre a previsão de regularização dessas linhas, mas até o fechamento desta edição não obtivemos resposta. Olha só, gente. 2 clínicas oncológicas na Barra da Tijuca foram autuadas após fiscalização que identificou falhas graves no atendimento a pacientes em tratamento. A operação apontou ainda falta de medicamentos, atrasos e irregularidades sanitárias. A ação foi realizada pela Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e pelo PROCON, após denúncias sobre irregularidades que podem comprometer diretamente o tratamento de pacientes oncológicos. Na unidade localizada na Barra, os agentes identificaram a falta do medicamento Prolia e o reagendamento de consultas por ausência de insumo, além de licença sanitária expirada desde 30 de abril de 2026. Já em outra clínica, foram registradas falhas recorrentes, como falta de medicamentos, pacientes dispensados sem atendimento, cancelamentos sem aviso prévio e esperas superiores a 1 hora. As fiscalizações também chegaram a uma farmácia especializada em tratamentos oncológicos, onde parte dos medicamentos foi encontrada, mas os responsáveis terão até 24 horas para apresentar uma lista completa com os insumos disponíveis e em falta. Na véspera da operação, a SEDCOM e o PROCON RJ se reuniram com a Unimed Brasil para discutir as falhas no atendimento a pacientes, principalmente beneficiários da Unimed Ferj. A operadora informou que já credenciou mais de 10 novas redes para atendimento no Rio, em Duque de Caxias, e que iniciou a migração dos pacientes, mas relatou alta demanda e resistência dos usuários. Os órgãos de defesa do consumidor exigiram a criação de um canal direto de comunicação, o envio de informações claras aos pacientes sobre a mudança e a lista das novas unidades credenciadas. A Secretaria e a Autarquia reforçam que serviços de saúde privados são considerados fornecedores e devem garantir a adequada prestação do serviço com regularidade, eficiência e segurança, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor. As investigações seguem em andamento. Olha só, gente, o esquema de segurança montado pelo governo do estado para o show da cantora Shakira em Copacabana reduziu em 52% o número de ocorrências em comparação com o último mega show realizado na praia e 54% em relação à primeira edição. O balanço foi apresentado no início dessa semana, na segunda-feira, durante uma coletiva no Centro Integrado de Comando e Controle da Polícia Militar. A missão das forças policiais e da prefeitura em realizar esses grandes eventos não é só de proporcionar segurança.
mas é de garantir a boa reputação que o Estado do Rio de Janeiro tem, que o município do Rio de Janeiro tem em realizar esses grandes eventos. Segundo o balanço divulgado, ao todo, foram 115 ocorrências no evento da artista colombiana Shakira, que reuniu um público estimado em 2 milhões de pessoas. Nenhuma delas com gravidade. Os números mostram uma redução em mais da metade do número de ocorrências registradas no show da Lady Gaga em 2025 e da Madonna em 2024. A integração e coordenação entre todas as forças policiais, mas também e principalmente com as unidades do município do Rio de Janeiro, que tiveram um papel preponderante, fez com que a gente, mais uma vez, batesse recordes de elogios. A operação montou um esquema com quase 8 mil agentes, envolvendo Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Segurança Presente, Lei Seca e órgãos municipais. O planejamento contou com tecnologia de reconhecimento facial, drones, câmeras de monitoramento e torres de observação, além de helicópteros, viaturas e pontos de bloqueios nos acessos à orla. Esse evento, particularmente, ele bateu todos os recordes positivos e muito elogiado principalmente pela crítica internacional, que eles reconhecem a dificuldade que é realizar um evento desse, mas, mais uma vez, por conta dessa expertise, a gente conseguiu fazer uma melhor entrega, ainda melhor que os outros do passado. Entre os registros da Polícia Civil estão 66 furtos de celular, 10 roubos a transeunte e 9 furtos a transeunte. Também foram contabilizados casos de porte de droga, estelionato e lesão corporal. Nós temos uma operação rastreio que vem dando resultado e conseguiu nesse evento também demonstrar isso, uma vez que nós estamos combatendo não só o furto propriamente, como a receptação dos telefones. Então acho que a operação, todo o trabalho que foi feito, inclusive o trabalho preventivo, com orientação à população, da qual participaram todas as secretarias envolvidas, em termos de índices de crimes normal, de estelionato, furto, roubo, uso de droga, foi o mais baixo já ocorrido num evento de tão magnitude como esse. A Polícia Militar prendeu 6 pessoas durante a operação. 2 criminosos foram identificados por câmeras de reconhecimento facial no acesso à orla. Um era foragido da justiça por receptação e o outro tinha mandado de prisão por lesão corporal. A corporação também apreendeu 185 objetos cortantes, como facas, canivetes, tesouras e estiletes. Além disso, 2 adolescentes foram apreendidos, 6 tabletes de maconha foram recolhidos e uma motocicleta roubada foi recuperada. Utilizamos 70 viaturas com câmeras de reconhecimento facial e reconhecimento de placa. E em uma dessas ações tivemos uma moto roubada que foi identificada exatamente por essa tecnologia. E essa moto foi recuperada, foi feita a recuperação pelos nossos policiais. A atuação dos cerca de 3.700 policiais militares ajudou na dispersão do público em direção às estações do metrô e manteve o patrulhamento na orla após o fim do show. Em um determinado momento, pais de um adolescente reportaram à polícia que o menor estava desaparecido. Os familiares nos procuraram no nosso carro-comando e dali, naquele momento, imediatamente a gente pegou a foto desse menor. Esse menor foi colocado no reconhecimento facial de todas as câmeras que estavam espalhados em toda a orla e nos pórticos. E, em um determinado momento, o alerta foi dado com reconhecimento desse adolescente. O Corpo de Bombeiros mobilizou 176 militares em 20 postos ao longo da orla. As equipes realizaram 80 socorros no mar e 10 atendimentos em postos médicos. Uma das medidas que facilitou a operação foi o uso de médicos em motos aquáticas, serviço considerado pioneiro para agilizar o atendimento ainda no mar. O foco da nossa atuação foi realmente o trabalho dos guarda-vidas, a atuação ali do salvamento, do resgate de 80 afogados. A Operação Lei Seca abordou 847 motoristas e registrou 321 infrações, sendo 108 por consumo de álcool. Já o Segurança Presente atuou com 150 agentes e 50 viaturas nos principais acessos à praia. Além disso, equipes municipais também atuaram na fiscalização com a apreensão de mais de 1.000 garrafas de vidro e quase 2.000 itens irregulares. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas não sai daí, porque na volta temos o Correio Esportivo.
Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. O estado do Rio de Janeiro é com certeza um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Sou mais segurança, com mais polícia nas ruas. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Segurança com inteligência, estratégia e ação. Antes não tinha, agora tem. O governo do estado investe mais de 16 bilhões por ano em câmeras de reconhecimento facial, central de vídeo monitoramento, mais policiais, viaturas e muito mais. É isso, Edu. Flávia, antes entrava e saía governo, os bandidos seguiam armados. Hoje o Rio bate recordes na apreensão. Antes, o investimento do Segurança Presente era só na capital. Agora são mais de 50 bases em diversas regiões. Vai daí, Gisele. O Rio sempre teve vocação para grandes eventos, certo, Tenente? Positivo. Agora também dá show em planejamento. Antes, não tinha estratégia. Agora, temos até uma agência central de inteligência. Isso dá mais agilidade nas investigações, né, Major? Claro, Flávio. Positivo. Bota positivo nisso. O Rio de Janeiro tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Estamos de volta. E como prometido, vamos agora ao Correio Esportivo com as principais notícias do mundo do esporte, com Hugo Petersen e Gabriel Toledo. Olá, começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, um momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. E na edição de hoje a gente vai focar no futebol, no vôlei e no tênis. Começamos a nossa edição de hoje falando de futebol europeu, da Liga dos Campeões. Isso porque a grande final da temporada 2025-2026 está definida e o PSG vai defender o seu primeiro título contra o Arsenal, que tenta a sua primeira conquista. E o Paris Saint-Germain chega na final depois de um confronto absurdo com o Bayern de Munique, que terminou com o placar agregado de 6-5. Já o Arsenal foi para a decisão, depois de vencer o Atlético de Madrid por 2-1 em 2 jogos bem mais parados. Toledo, a gente tem que falar aqui que a gente teve uma semifinal épica de um lado, e do outro lado foi uma situação um pouco mais tranquila, como você disse, um pouco mais parada. Porém, ainda assim, foram 2 bons jogos entre Arsenal e Atlético de Madrid. A gente tinha uma expectativa não tão alta para esse jogo, porém os jogos foram bons. Exatamente. Dentro da medida do possível, eu acho que foi bom, né? São 2 times que tem aquela questão do futebol um pouco mais defensivo, que se destacam não chega a ser uma retranca. Eu acho que o Atlético de Madrid até pode chegar. Mas são times muito reativos, de muito contra-ataque, que são legais de se assistir, mas jogando contra, acho que não ficou tão legal igual o outro jogo, né? Exatamente, eram 2 estratégias muito parecidas, então parecia aquele jogo muito parado. Porém, ainda assim, os times se propuseram a jogar em alguns momentos e a gente teve 3 gols nesses 2 jogos. A gente destaca, claro, que o primeiro jogo foi um pouco pior, né? Que os times estavam mais contidos. E com 2 gols de pênalti. 2 gols de pênalti. E o outro gol, que não é de pênalti, ainda é de uma sobra de bola. Então, assim, nenhum gol desse confronto foi espetacular. Porém, isso não tira o mérito dos times que conseguiram ir bem nos 2 jogos e conseguiram fazer jogos que levaram à classificação merecida do Arsenal. O Arsenal, na minha visão, foi melhor que o Atlético de Madrid nesse confronto e chegou nessa final, a sua segunda final da história, e vai em busca desse primeiro título. Pelo outro lado, aí os times não pouparam gols, principalmente no primeiro jogo,
que a gente já teve aquele 5-4 épico, um jogo inacreditável. Os melhores jogos da história do futebol, Exatamente. Não só da Champions League, não só desses dois clubes da história do futebol. Exatamente. Se a gente não tivesse Copa do Mundo esse ano, era sem dúvida nenhuma o melhor jogo do ano, sem ter que pensar no futuro, pensar para frente, só que com Copa do Mundo é um pouco diferente. Mas até o momento é o melhor jogo do ano. Mas a partir da volta, Toledo, eu vou admitir para você, eu fiquei um pouco decepcionado, eu esperava mais, principalmente do time do Bayern de Munique. Eu acho que foi um jogo muito bom também, sem a bola. Claro, foi um jogo muito equilibrado. Destaque principal, na minha visão, acho que foi a defesa do PSG. Os 4 atrás foram muito bem. Nuno Mendes não anulou o Olysée. O Marquinhos e o Pátio fizeram uma partida muito boa. O Marquinhos fez um primeiro jogo bem abaixo do que se esperava. E o Zaire Emery, improvisado na lateral direita, também fez uma partida muito consistente. Conseguiu anular o Luiz Dias, que esse time do Bayern de Munique é o ponto alto desse time, são os pontos, e é claro o Harry Kane também. Harry Kane depois chegou a fazer um golzinho, mas foi um pouco inútil. Mas acho que fica a expectativa um pouco maior de sair bastante gols por conta do primeiro jogo. Mas mesmo assim, foi um jogo muito legal. Exatamente, eu acho que a gente ficou com a expectativa um pouco inflada demais por conta desse primeiro jogo que foi fora da curva. E nessa segunda partida até poderiam ter saído mais gols. Porém, os goleiros foram muito bem dessa vez. O Neuer, que não tinha defendido nenhuma bola no primeiro jogo, foi dia de Neuer. Catou tudo nessa segunda partida, tirando o gol do Dembélé, que aconteceu logo lá aos 2 minutos de jogo, que aí também era uma bola praticamente defensável. Foi um chute muito forte. Um chute muito forte, mas depois ele brilhou o jogo inteiro. E o Safonov também, quando foi acionado, conseguiu ir bem, tirando no chute do Kane. Porém, eu acho ainda que o Bayern de Munique teve chance de fazer outros gols e que não conseguiu aproveitar. O Olysée e o Luiz Dias, muito por mérito da defesa do PSG, não conseguiram aparecer, eles ficaram um pouco sumidos até em campo. O Luiz Dias mais anulado e o Olysée, ele até conseguiu fazer as jogadas, mas ele finalizou tudo muito mal, até surpreendendo pelo padrão de futebol que ele apresentou nesse ano. Exatamente, eu acho que o Luiz Dias ele foi um pouco mais regular, eu acho que o Luiz foi mais mérito da defesa no caso. No caso, o Olysée conseguia passar, mas não conseguia converter em gols, em assistências e acabou sendo eliminado. E vale lembrar que a final acontece no dia 30 de maio, pouco antes do início da Copa do Mundo. Hugo, e será que a gente já consegue cravar, criar uma certa expectativa para essa final? Quem que você acha que vai ganhar? Olha, Toledo, eu acho que pelo bem do futebol, pelo futebol que pelo menos eu gosto mais, o PSG deveria ganhar. E eu acho que o PSG joga melhor e tem tudo para ganhar. Porém, do jeito que o time do Arsenal joga, o futebol um pouco mais preso, talvez o time do PSG não consiga apresentar esse ótimo futebol. Então, diria que está aberto, mas o PSG é o favorito. Com certeza. E ainda falando em futebol internacional, mas agora aqui na América do Sul, os cariocas se deram bem nesta quarta-feira na Sul-Americana. Em casa, o Botafogo superou o time do Racing e fora de casa, o Vasco ganhou do Audax italiano. E o detalhe interessante é que as duas partidas terminaram em 2-1. O Vasco precisou de uma virada após um gol contra bizarro de Saldívia e um desentendimento com o goleiro Daniel Fusato. Os gols a favor foram de Spinelli e, surpreendendo a todos, Matheus França. Já o Botafogo saiu na frente do placar com um gol contra argentino. Depois tomou um empate, mas por fim, aos olhos de Ancelotti, Danilo marcou o gol da vitória. Eu gosto que o destaque desse jogo do Vasco, apesar do resultado, foi o gol contra inusitado, né? Toledo, a gente tem que destacar aqui, a gente teve um primeiro tempo pavoroso, tanto do Vasco quanto do time do Audax italiano, que é muito ruim tecnicamente, tem uma diferença muito gritante para os times aqui do Brasil, mas o time do Vasco conseguiu surpreender a todos e foi um gol assim, praticamente inacreditável, foi um gol contra de fora da área, de uma posição assim que todos os goleiros teriam catado aquela bola, menos o Daniel Fusato. Tava meio desligado ali. Completamente perdido em campo ali e foi assim, uma situação bizarra. Parece que é aquele tipo de coisa que realmente só acontece com o Vasco, né? Mas olha, falando do jogo do Botafogo, uma vitória muito importante em cima do time mais qualificado do grupo, junto com o Botafogo. O Racing é um time muito forte. Toledo, a gente tem que destacar, foi uma vitória muito importante do Botafogo mesmo. O time do Racing, eu diria inclusive que é o melhor time da Sul-Americana, até contando os times brasileiros, porque falando do que o Racing jogou nas últimas temporadas é realmente algo impressionante. Então, fora desse núcleo brasileiro que a gente tem aqui,
que tem muitos times muito fortes. Na América do Sul, o Racing eu diria que se não é o melhor, é um dos melhores, mesmo tendo ido para a Sul-Americana dessa vez. Então, o Botafogo conseguiu uma vitória muito importante, não só para esse momento da Copa Sul-Americana, mas também para todo o andamento da competição. E o destaque do Botafogo, é claro, é o destaque do ano, provavelmente até do futebol brasileiro, Toledo. Com certeza. O Danilo está jogando muito, fez gol na frente do Ancelotti e ele está cada vez falando, preciso ir para a Copa e eu vou brigar pela essa titularidade, porque o camisa 8 do Botafogo está fazendo uma temporada impressionante. Eu acho que como a convocação para a Copa do Mundo já é daqui a pouquinho, eu acho que já pode cravar que o Danilo está certo, porque tem sido um jogador muito regular, tem apresentado um futebol muito bom e principalmente marcado muitos gols, que nunca foi a dele, mas agora ele está jogando muita bola. Exatamente, virou um artilheiro do nada e vale destacar, né, Torino, no ponto que você falou que é importantíssimo. O Danilo está sendo muito regular dentro de um time muito irregular. Então mostra que assim, o desempenho dele que está sendo muito bom mesmo e não é algo que está sendo inflado pelos companheiros de equipe. Já na Libertadores, a vida no Rio não está tão fácil. Por um lado, o Flamengo, em boa fase, entra em campo nesta quinta-feira para enfrentar o Independente em Medellín. Por outro lado, o Fluminense, em má fase, enfrentou o Independente Rivadavia nesta quarta e ficou só no empate por 1-1. E o empate foi suado. O tricolor saiu atrás do placar e John Kennedy só conseguiu achar um gol nos acréscimos do segundo tempo. E a Toledo, a gente tem que falar aqui, o Fluminense cada vez se complica mais nessa Copa Libertadores. No iniciozinho da competição, quando teve sorteio na realidade, antes dos times entrarem em campo, a gente cravou que era o grupo mais fácil da Libertadores dos brasileiros. Porém, no final das contas, é o brasileiro que está saindo pior nessa Libertadores, está indo muito mal mesmo e está correndo um risco real de ser eliminado. Eu ainda acho que vai passar, Toledo. Porém, ainda está correndo esse risco. O Fluminense ainda tem 6 pontos para disputar dentro de casa contra 2 times mais fracos, pode-se dizer assim. Claro, o Bolívar é um bom time, principalmente na altitude. O Independente Rivadavia, que o Fluminense jogou contra agora, perdeu no Maracanã e empatou na Argentina, é o time mais ok ali do grupo. E o Deportivo Laguaira pode-se dizer que é o patinho feio desse grupo. E eu acho que o Fluminense tem tudo para conquistar esses 6 pontos e se classificar para as oitavas, nem que seja na segunda posição. Sem dúvida nenhuma, Toledo. O Fluminense só consegue chegar agora na segunda posição por conta da pontuação justamente do Rivadavia, mas o alerta está aceso lá nas Laranjeiras, a situação está ficando complicada e o trabalho do Luiz Beldia está sendo cada vez mais questionado pelos tricolores. Eu ainda acho que não é caso de demissão, porque o Fluminense ainda está em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, mas realmente não tem como deixar de considerar esse desempenho fraquíssimo na Libertadores. E principalmente, mesmo com esse desempenho, algumas insistências do técnico, que nessa quarta-feira no jogo manteve jogadores que estavam indo muito mal até os 30 minutos do segundo tempo. Uma situação que, assim, Toledo, é inexplicável. Se seu time está indo bem e você mantém, é uma coisa. Exato. Mas se o time está indo mal, você precisa fazer mudança, nem que seja para mudar o ânimo da equipe. Exatamente. E aí o Fluminense foi mais uma vez... teve que contar com o John Kennedy. O Castilho fez um péssimo jogo também. O John Kennedy entrou e decidiu mais uma vez e conquistou um pontinho que nesse momento é muito importante. E agora, trocando de esporte, Beatriz Haddad Maia, a Bia Haddad, parou na estreia do WTA 1000 de Roma. Nesta quarta-feira, a número 78 do mundo foi superada em sets diretos, ou seja, por 2-0, pela francesa Léolia Jean-Jean. Assim, a brasileira de 29 anos se despediu do saibro do Italian Open. Hugo, infelizmente, mais um resultado negativo nessa sequência da Beatriz Haddad Maia. Exatamente, Toledo. Esse ano de 2026 está sendo muito ruim para a tenista e eu ainda acho que ela consegue fazer uma virada de chave. O tênis é um esporte muito dinâmico, mas a situação dela está ficando cada vez mais complicada. Ela só vai caindo e caindo no ranking e, principalmente, o ranking não é o ponto mais importante. O desempenho dela está caindo também, então a situação está ficando bem preocupante para ela. A gente já trouxe aqui inúmeras vezes nesse ano que ela acabou sendo eliminada logo na estreia. E dá para ver que o mental está pesando. Eu acho que chega um certo momento que ele tem que realmente parar um pouco, sair um pouquinho do esporte, ficar um tempinho mais off e pensar em continuar um pouquinho depois para dar aquela respirada. E se no futebol já estamos em clima de Copa do Mundo, no vôlei feminino estamos no clima de Liga das Nações. Por isso, a Confederação Brasileira de Vôlei divulgou nesta semana a convocação da oposta Kissi, da central Lorena e da ponta oposta Helena,
para o período de treinamentos da seleção do técnico José Roberto Guimarães, visando a competição. Toledo, eu acho que esse processo, essa convocação dessas jogadoras é um ponto incrível que a gente tem no vôlei feminino, que a gente tem no vôlei no geral, que serve justamente para o técnico poder observar de perto as jogadoras e, claro, fazer aquele entrosamento com o grupo, que a gente não consegue ver em outros esportes por conta do calendário maluco que a gente tem, mas no vôlei a gente consegue ter essa disponibilidade, consegue ver coisas assim e é muito bom, tanto para o time quanto para essas jogadoras que estão tendo essa vivência de seleção brasileira. Exatamente, o Brasil é uma potência no vôlei e agora chega para tentar ganhar mais um título. Muito importante ter um time muito completo para chegar lá e não pesar não ter nenhum problema e só chegar para ganhar. Exatamente, Toledo. E com essas informações, nós encerramos mais uma edição do Correio Esportivo. Até a próxima. É isso, gente. A gente se vê na próxima edição. Um beijo. Muito obrigada, Hugo e Gabriel, pelos principais destaques do mundo do esporte. E você vai ver no próximo bloco. Corpo de Bombeiros alerta para aumento do risco de fogo em vegetação na época da estiagem. Polícia Rodoviária Federal intensifica ações do Maio Amarelo para reduzir mortes nas rodovias. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Antes, aqui no Rio, não tinha o devido cuidado com o meio ambiente. Agora tem. O governo do estado está despoluindo a Baía de Guanabara e, com obras de saneamento e ecobarreiras, devolveu as praias do Flamengo e Glória limpas e próprias para o banho. É isso, Edu? E tem mais. Antes o Rio não tinha combate ao desmatamento e nenhum programa de reflorestamento. Agora, o governo do estado fez a recuperação do ecossistema florestal e marinho. Gisélia, com você. Você lembra o que acontecia aqui quando chovia? Aqui, ó, alagava tudo. Agora, o governo do estado investiu mais de 800 milhões no Limpa Rio e limpou 3.000 quilômetros de rios, córregos e canais em todo o estado, evitando assim o impacto das chuvas. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes, aqui no Rio, não tinha o devido cuidado com o meio ambiente. Agora tem. O governo do estado está despoluindo a Baía de Guanabara e, com obras de saneamento e ecobarreiras, devolveu as praias do Flamengo e Glória limpas e próprias para o banho. É isso, Edu?
E tem mais. Antes o Rio não tinha combate ao desmatamento e nenhum programa de reflorestamento. Agora, o governo do estado fez a recuperação do ecossistema florestal e marinho. Gisélia, com você. Você lembra o que acontecia aqui quando chovia? Aqui, ó, alagava tudo. Agora, o governo do estado investiu mais de 800 milhões no Limpa Rio e limpou 3.000 quilômetros de rios, córregos e canais em todo o estado, evitando assim o impacto das chuvas. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E a Polícia Rodoviária Federal lançou a edição 2026 do Maio Amarelo. A campanha nacional tem como objetivo reduzir acidentes e salvar vidas nas rodovias do país. Com o tema No Trânsito, Enxergar o Outro é Salvar Vidas, a iniciativa busca mobilizar motoristas e pedestres para a adoção de comportamentos mais seguros. A proposta é reforçar a ideia de responsabilidade compartilhada entre todos os usuários das vias, como forma de diminuir o número de acidentes, feridos e mortes. Dados da Polícia Rodoviária Federal mostram que em 2025 foram registrados 72.483 acidentes de trânsito nas rodovias federais, com 6.044 mortes e 83.483 feridos. Apesar dos indicadores terem apresentado redução em relação a 2024, os números ainda são considerados elevados. No mesmo período, o total de infrações chegou a 10.277.088, um aumento de 7,79%, o que, segundo a PRF, demonstra a persistência de condutas de risco no trânsito. A corporação destaca que os dados reforçam a importância de campanhas educativas aliadas à fiscalização contínua nas rodovias. O diretor-geral da PRF afirmou que cada acidente é um alerta para a necessidade de ampliar as ações de prevenção e que o Maio Amarelo representa um momento de mobilização nacional para esse enfrentamento. Segundo ele, a redução de mortes registradas em 2025 indica que políticas de prevenção podem gerar resultados, mas o crescimento dos acidentes ainda exige continuidade das ações. E vamos agora para a previsão do tempo. Gente, chegamos no meio de mais uma semana da estação do outono. Uma semana bem estável, com as temperaturas bem próximas todos os dias. E claro, a gente quer saber como é que fica amanhã, sexta-feira, a previsão do sextou. E por isso eu já estou aqui ao vivo com a Evelyn Carvalhais, que vai contar mais pra gente sobre. Boa tarde, Evelyn, tudo bem? E como é que é a previsão do sextou amanhã para as cidades da nossa região de cobertura? Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Olha, eu já adianto aqui que para o dia de amanhã não temos previsão de chuva para nenhuma cidade da nossa região de cobertura. Então, a gente está experimentando dias mais ensolarados, né? A chuva ficou um pouco de lado,
pelo menos por hora. Em Nova Friburgo, a sexta-feira vai ser de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. A noite será com muitas nuvens e os termômetros vão variar entre mínima de 16 e máxima de 24 graus. Na cidade de Teresópolis, o dia será de sol com muitas nuvens e, novamente, períodos de céu nublado. Nesse caso, os termômetros vão variar entre mínima de 16 e máxima de 25 graus. Aqui em Petrópolis, a previsão segue a mesma tendência de Teresópolis, inclusive nas temperaturas. A quinta-feira será de sol, mas com muitas nuvens e períodos de céu completamente nublado. À noite, o céu ainda ficará com muitas nuvens e os termômetros vão variar entre mínima de 16 e máxima de 25 graus. E agora, mudando de região e indo para Paraíba do Sul, que fica na região centro-sul do estado, o dia na cidade vai ser de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite ainda haverá muitas nuvens e as temperaturas podem variar entre mínima de 19 e máxima de 28 graus. E para finalizar, em 3 dias, a sexta-feira, também será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Nesse caso, os termômetros vão variar entre mínima de 19 e máxima de 29 graus. Então, aí, para começar o final de semana, a gente já tem essa notícia confirmada, que não precisamos esperar por chuva, né? Final de semana de Dia das Mães, o pessoal quer saber como vai ficar aí para poder se programar. Então, ó, por hora, você já sabe que sem chuva. Pois é, Evelyn, como a gente pode reparar também é que as temperaturas estão bem próximas, né, do que a gente viu para hoje, para ontem também. E é claro, como você falou, sem previsão de chuva, mas adianto aqui que amanhã, né, tem uma previsão de frente fria para o final de semana, para o início da outra semana. Então amanhã teremos a previsão para o fim de semana, como você falou, do Dia das Mães, e a gente vai saber se essa tendência continua sem chuva e se os termômetros vão continuar ali na casa dos 25 graus, as temperaturas máximas. No mais, Evelyn, muito obrigada por suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além, é claro, do nosso site em correiopetropolitano.com.br e também nas nossas redes sociais, o Facebook, TV Correio da Manhã e os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E olha, a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. E vocês podem nos enviar essas denúncias através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou também para o nosso WhatsApp DDD 24 992 48 3167. O Correio Petropolitano na TV primeira edição fica por aqui, mas amanhã a gente tá de volta. Eu espero por vocês a partir de 1h da tarde. Temos um encontro marcado. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.